Começou mais um Papo Social Media M-Labs e hoje com um convidado especial aqui, não é, Dona Bárbara? Exatamente, Rafael. Estamos com quem? Estamos com uma pessoa que é aventureira. Meu Deus, E ela vai responder mais sobre a aventura que é trabalhar com marketing e mídias sociais em 2025 e como será nos próximos anos também, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Boa. Então, temos aqui Thiago Latorre. Muito obrigada Thiago, pela sua presença. Obrigado por me receber, pessoal. A gente adorou ter você aqui, adorou que você aceitou o nosso convite, né? A gente tá bem animado para esse papo. Mas por que trouxemos o Thiago aqui? Conta pra turma aí. Vou contar, calma. Seguinte, o Thiago, galera, junto com a M-Labs e outras empresas incríveis, fizeram um material que é assim... Eu acho que é um dos melhores materiais que eu li nos últimos tempos. Então, assim, é um material onde ele fala sobre tendências de consumo, mas também tendências de comportamento dentro das mídias sociais. Tô tentando resumir aqui, mas tem muita coisa que eu acho que vale a pena a gente trocar essa ideia. Thiago, quer falar um pouquinho mais desse material? Vamos falar assim, inclusive o Kizo escreveu quase uma enciclopédia dentro do material pra gente, né? O Thiago falou, escreve alguma coisa. Falou, você tem certeza? É praticamente um novo livro, assim. Ele não poupou. Não poupou esforços, não. Tá um material muito rico mesmo. Eu acho que ele partiu de uma necessidade, porque a gente tá tendo várias mudanças, né? Sobre como as marcas usam as mídias sociais e sobre como as marcas fazem marketing de fato. E eu acho que faltava criar uma espécie de tipologia para isso, sabe? Ter realmente um lugar onde a gente tivesse classificações. Então, por exemplo, como que uma marca ela é nativa ou endêmica, tipo, dentro das mídias sociais? E o que significa isso? Mas só existem esses dois também? E todo mundo fala de UGC, mas será que só existe UGC e, tipo, conteúdo de firma? Ou será que a gente tem um espectro maior dentro desse caminho, né? Então foi um trabalho um pouco de pesquisar e tentar encontrar, assim, artigos acadêmicos, encontrar dados de mercado também, para criar essa espécie de manual. A gente, inclusive, tava brincando que quando a gente chama de manual... Manual ninguém quer ler. O manual dá uma assustada, né? Melhor, não é o manual, é o relatório da era pós-social. Então a ideia foi um pouco essa, assim, quando você precisa convencer, assim, um cliente ou um chefe das mudanças que estão acontecendo, aí você precisa ficar caçando dado e caçando argumento. Boa. Ter esse compêndio ali para as pessoas poderem usar. Perfeito. É um material muito bem embasado, mas é isso que você disse, né? Ele traz ali também esse contexto atual das coisas, né? Então, que a gente falava de UGC, de alguns tipos de conteúdo e etc., que até a gente se referenciava como uma tendência, hoje em dia já não é mais uma tendência, algo que existe, tem muito mais além disso, né? E é sobre isso que a gente vai falar. É isso aí. Então, assim, nesse episódio, galera, papel e caneta na mão, que eu sei que os nossos ouvintes gostam de anotar. Então, quem gosta de anotar, apesar do relatório estar disponível, vai ter muito insight legal aqui. E não é por menos também que o Thiago tem mais de 15 anos de experiência nesse mercado de marketing e comunicação. Então, bora lá. Consultor da América Latina da RIS, curador da M15, que é a newsletter. Quero que você conte um pouquinho também sobre isso. E aí a gente já falou do espírito aventureiro, né? Já pulou 30 e... Quanto? Umas 35 vezes de paraquedas. E aí ele ainda se acha novato. E ele ainda se acha um café com leite. Aqui, quantas vezes você pularia de paraquedas? Meu Deus. Deixa nos comentários. Você sabe que é super novato mesmo, assim, porque meu sonho, eu tava até comentando, né? Eu comecei a pular de paraquedas pra ficar mais calmo no trabalho. Porque no marketing a gente vive muito estressado, né? Inclusive, acho que a profissão no Brasil que tem mais risco psicológico, assim. E é normal, cara, você vê o pessoal pirando mesmo. E quando você vai perguntar, você pergunta o que realmente é urgente dentro do marketing, né? Será que se eu atrasar esse post em 1 hora vai realmente, tipo, cair a casa? Uhum. Aí acho que o paraquedismo me ensinou muito isso, assim. É tipo, cara, eu não tô caindo do avião, tem tempo pra resolver, tá tudo tranquilo, vamos ter direção pras coisas, né? Ou seja, você precisou entender que existe um risco maior pra falar, esse aqui nem é tão grande assim. Nem é tão grande assim. Eu tô fora dessa história aí, viu, gente? Mas muito bom, muito bom. Vamos falar então sobre o relatório da era pós-social. Começando, como que as mídias sociais mudaram, né, nesses últimos tempos. E o relatório deixa muito claro que a jornada do consumidor também vem se alterando ao longo do tempo. Fala um pouquinho mais pra gente, Renato. Boa. Tchau. Esse material, né,
esse ano o Google soltou uma notícia que é assim, basicamente dizendo que as marcas precisam parar de usar o funil. E isso é muito relevante porque a notícia especificamente você precisa colocar mapas de influência no centro do seu negócio. Você procura lá no Think with Google, eles vão falar isso. E é relevante porque o Google era meio que líder ou fundador dessa ideia de que tudo estava central na busca do Google. Então quando você tem o líder de mercado falando uma coisa que vai quase contra o core business dele, contra o negócio dele ali, é uma coisa pra gente parar e prestar atenção. Né? Aquele epa, o que tá acontecendo, tá né? acontecendo? Fora que eles sempre foram, assim, pioneiros de autoridade quando o assunto é esse, né? Tem até aquela jornada que quando surgiu, o momento zero da verdade, e aí tinha aquela jornadinha, assim, também, que era uma metodologia do Google, né? Sim. Que por muitos anos a gente disseminou e até hoje ainda, de alguma forma, a gente ainda olha pra ela, né? Pra isso. E aí, basicamente, o que eles falam nisso, né? Que, sei lá, 20 anos atrás, tudo que você ia comprar ou tudo que você ia consumir, você tinha que pesquisar. Né? Você tinha que primeiro ter o intuito de algum lugar e você tinha que ir lá e pesquisar isso. E hoje já não. Hoje, com os algoritmos das redes sociais, você descobre as coisas antes de você pensar em pesquisar. Né? E aí isso muda todo o jogo. E aí acho que uma dos conceitos que eles trazem, muito mapa de influência, quando você vai ler lá é super complexo, mas quando você vai aplicar na prática é um pouco mais simples, que é você parar de pensar do funil, parar de pensar eu quero vender para essa pessoa, e passar realmente a ver a jornada dela ali. O que ela faz para descobrir as coisas? O que ela faz quando ela está em consideração? Aí você vai pesando entre todos os seus consumidores para entender qual o canal que você tem que dominar. Né? E assim, onde o que você realmente tem que estar presente e onde às vezes é besteira você estar presente porque não está naquela jornada. E aí as mídias sociais ganham muito peso nisso, né? Porque hoje a gente sabe lá que 70% do público descobre novos produtos por mídias sociais. Sim. Então, eu acho que essa é a mudança assim, principal do ponto de vista de negócios que o Google trouxe e que também gerou esse relatório para a gente poder mostrar para as pessoas, cara, mídia social não é para você ficar vendendo. É para vender, claro. Tá todo mundo ali para vender, mas é uma outra dinâmica, né? Um outro modelo. A história de que a gente, enquanto negócio, né, a gente sempre, ao entrar em um novo canal, a gente faz aquilo que é mais conhecido, mais análogo ao que a gente já sabia fazer. E, naturalmente, as pessoas faziam mais o que? Outdoor, rádio, revista, televisão. Aí nasceu ali a internet. A primeira coisa que fizeram foi, coloca um outdoor num banner, né? Então, você lembra dos banners sim. horizontais? Era o outdoor no banner. Então, todo mundo quer fazer algo análogo àquilo que conhece no novo canal, porque, obviamente, é o que a gente sabe fazer, e depois você vai se adaptando, vai entendendo que não é bem aquilo, e a mesma coisa aconteceu com as mídias sociais. As empresas passaram a entrar no Instagram fazendo o quê? Propaganda, é o que ela sabia. O Instagram não é pra vender, então vamos vender. Vamos pegar o mesmo flyer que eu coloco ali Flyer. O flyer, né? O panfletinho que eu coloco ali em cima do meu balcão, vou colocar num post. E aí, zero engajamento, zero alcance orgânico, né? E aquela história, nunca teve almoço grátis, né, Thiago? Então, assim, você sempre teve que pagar para anunciar. Então, no Instagram não é diferente. As pessoas acham errado pagar hoje no Instagram. Se tiver que pagar é porque você não tá fazendo o seu trabalho direito nas mídias sociais. Não, muito pelo contrário. A gente tem o orgânico e temos o pago e as duas coisas precisam andar juntas para que você possa vender mais. O que, então, a gente chega à conclusão o Instagram é uma rede social, não é uma vitrine. E as marcas entendem como vitrine. E aí, como vitrine, você expõe seu produto numa prateleira, coloca um cartaz de compre 3, leve 4 e fica esperando as pessoas entrarem de forma reativa. Se o Instagram é uma rede social, ela é social, né? Ela é sobre pessoas, sobre relacionamento, é sobre entender essa jornada e falar, quais são os interesses dessa pessoa nessa jornada? E aí eu coloco até aqui do outro lado, no planejamento de marca, quais são os territórios de marca, que são os assuntos no qual eu posso entrar, que não, obviamente, eu vou falar do meu produto diretamente, mas que se eu entrar nesses assuntos, eu vou participar dessa jornada de alguma forma mais nativamente, né? Mais naturalmente, sem parecer e sem suar que eu tô ali tentando te vender alguma coisa chatão, né? Faz sentido isso? Esse é um dos conceitos chaves, né, do relatório, inclusive, que nele eu chamei de territórios sociais, assim. Que muitas vezes o território de marca, ele até abrange outras coisas, né? Tipo, sentimentos que você precisa ter e tudo mais. Mas eu acho que, pelo menos pra mim, a grande virada de chave no último ano
foi essa que você falou, que é assim, cara, as mídias sociais não é o canal para você falar o que você quer, mas é o canal para você encontrar e participar de conversas. Eu acho que é até legal pausar e rever esse ponto, porque para mim ele é muito importante, sabe? Você realmente encontrar e não, tipo... Voltando no que você falou, né? Assim, tem o outdoor, mas acho que é antes disso. A gente tem lá a lógica da venda. Então, o que o pessoal entende? Eu entrei no Instagram, é como se eu estivesse recebendo a pessoa na minha loja. Então, eu vou começar a fazer o pitch de vendas para ela. Tipo, entender se ela conhece o produto, qual que é o estágio da dor e tal. Mas quando mudou, né, o algoritmo, eu acho que o TikTok começou muito com isso. E depois a gente vai falar um pouquinho de como as mídias sociais estão começando a se dividir. Mas quando entrou a questão do algoritmo, caiu isso em terra, né? Porque hoje, a gente sabe que menos de 30% do tempo do feed é gasto com páginas que você segue. Então, você não está produzindo conteúdo para quem entrou na sua loja, né? Não é mais isso que acontece, assim. Então, é para conquistar a atenção para que ela, em algum momento, possa até que entrar na sua loja, né? E até você tinha me perguntado da questão da newsletter, né? Nesse caminho. Você vê muitos creators começando com esse movimento, né? Eu sou creator de LinkedIn, não de Instagram, mas lá a gente tem o mesmo problema do Instagram, por exemplo, que o feed, ele te limita. Para você ganhar alcance no feed, você tem que ter textos mais curtos, você tem que ter um formato específico, e muitas vezes você tem coisas para falar que você quer falar, você tem coisas que a audiência quer escutar, mas que o feed não respeita. Né? Então, ter canais como newsletters ajudou muito nisso, tanto que você vê muitas marcas crescendo. Voltando, eu acho, até com o newsletter, né? Que era uma estratégia que tava não tão aquecida. E eu sinto que no último ano, principalmente, acho que talvez nos últimos 2 anos, tem crescido porque, bastante. Assim, o ponto que eu acho que foi essa ida e volta e ida, assim, do tipo, em algum momento declararam a morte pro e-mail. Não, e-mail é só spam e tal. Na época que, de fato, a gente usava o e-mail em abundância e era muito spam e a gente ficava, né? E assim, putz, não quero mais receber e-mail. Aí todo mundo começou as mídias sociais, né? Mídia social, tipo, morreu o e-mail, não quero mais saber. E agora o e-mail, se você manda um e-mail, as pessoas abrem. Por quê? Porque agora não tem mais aquele monte de e-mail como tinha antes. É igual a história do SMS, né? Ninguém quer receber SMS, mas a quantidade de SMS que a gente recebe hoje já é bem baixa. Então, se você manda um agora, chama atenção, né? Todo mundo dá uma olhada no SMS. Eu vejo assim, o pessoal que segue a newsletter pedindo versão impressa. Tipo, eu queria receber como se fosse um jornalzinho na minha casa, porque começou a ficar lotado também a caixa de e-mail de novo. Não, e tem mais o segundo fenômeno, que é o first party data. Então, assim, todo mundo começou a entender de que, poxa, eu não posso só depender do Instagram, do Facebook, porque eu não tenho dado nenhum do meu seguidor, da minha audiência, né? Então, a pandemia mostrou, inclusive, isso para os negócios. Se você só depende de um canal no qual você não é proprietário, inclusive, você não tem nenhum dado da pessoa. Então, imagina um restaurante que fechou as portas, não tinha WhatsApp, não tinha o e-mail do seu cliente, não conseguia nem falar que tinha agora um delivery em casa. Aí teve que começar do zero essa base de dados, né? Então, esse é um dos pontos da newsletter. E eu gosto bastante do LinkedIn, também estou lá. Minha newsletter tá lá, inclusive, no LinkedIn, só lá. Eu não faço em outro lugar. Então ainda não tem um first party data, mesmo fazendo newsletter no LinkedIn. Mas a taxa de abertura é maior, então uma coisa acaba compensando a outra, enfim. Outra discussão, né? Aí eu queria que você citasse aqui os 4 S's, né? Você colocou no relatório sobre os 4 S's das mídias sociais, que eu achei bem interessante esse conceito. Esse mapa de influência do Google, né? Ele fala que o comportamento mudou. Ele fala... Hoje não existe mais só a busca, né, que é um dos S's, que é o search. Né? Então, agora você tem também o scrolling, que para mim é o mais importante, tá? Eu acho que a gente pode até gastar mais tempo nele, que é tipo, cara, o pessoal gasta muito tempo fazendo scrolling, que é rodando, tipo, a esmo, assim, as mídias sociais. Descoberta, como você colocou. Descoberta, né? Então, eles falam isso, você tem o S central, que é o search, mas você tem o scrolling, você também tem o streaming, que é, esse conteúdo aqui me interessou. Então a gente tava falando sobre isso. Então eu vou ver um vídeo do YouTube de 30 minutos sobre isso. Sim. Aí você fica passivo ali assistindo. A fazer esse streaming, né? Você faz esse streaming. De certa forma, a newsletter que a gente tava comentando, ela não cabe no streaming certinho, mas é um conteúdo on demand. É um conteúdo mais largo que você aperta o play pra escutar quando você tem interesse, né? E depois você tem o shopping, que daí a pessoa já tá na fase de compra mesmo, né? E aí o ponto do Google é que muitas vezes essas coisas elas não são conectadas. Porque até então você fala, beleza, mapa de influência é a mesma coisa.
Tipo, do que o funil e só tá com outro nome. Não porque a ideia do funil é que você passa de um para outro e você quer medir como, quantas pessoas que viram meu Instagram foram pro meu site. Da descoberta para consideração, Exato. da consideração para conversão e... No funil é mais o topo meio fundo, assim, né? Pra Meio simplificar, fundo. né? E eu vejo que nesses 4 S's também eles conseguem realmente traduzir. Se a gente pensar no nosso comportamento do dia a dia, mexendo com mídias sociais, ou até mesmo o nosso comportamento no uso de buscas de qualquer coisa... Olha para esses 4 S's, é bem isso mesmo, né? Então a gente tem esse momento que a gente fica ali scrollando e pode ser um momento que eu vá descobrir alguma coisa que, putz, que legal, e acabar comprando. Mas pode ser que também nesse momento desse scrolling eu feche, não seja impactada por nada, porque eu também não tô necessariamente aberta ou na fase de shopping ali, digamos assim, né? Ou numa fase de busca ativa. Mas eu vejo que esses 4 S's, eles podem... Tá, assim como o funil, né? Existiu uma jornada, mas é isso que você falou. Não necessariamente eles precisam existir. Primeiro um, depois o outro, né? Eles acontecem simultaneamente. Exato. E podem Exato. intercalar. Então acho que esse é o principal ponto, assim, que é o Google e a BCG, né, que fizeram isso. E assim, eles publicaram pouca coisa sobre isso. Aí eu até fiz uma entrevista com o pessoal da BCG para entender mais e tentei fazer uma engenharia um pouco reversa, né? E basicamente é isso, assim, tipo, desencana de conectar porque a vida não é conectada desse jeito, assim, não é linear, né? Então, só mapeia o que é mais importante. Então, tipo, se 90% dos seus consumidores descobrem produtos no TikTok, cara, você tem que dominar o TikTok, você tem que ser a marca mais presente lá. Se eles compram na loja física, você vai precisar ter loja física, né? Então, quando eu li a primeira vez, eu entendi muito como o linear também, sabe? Do tipo, primeiro eu faço o scroll, aí do scroll eu vou pro search, né? Então, primeiro eu tô lá nas mídias sociais, depois eu vou buscar. E acho que o que eles trazem é, tipo, desencana. Não é assim, esquece essa linearidade. Inclusive... Com o TikTok Shop, as coisas acontecem em um único post. Tipo assim, eu descobri um produto no post da pessoa, porque ela estava ensinando a fazer o tutorial de maquiagem. Eu já cliquei e comprei no mesmo post, porque já está integrado o catálogo de produto. Eu nem saí do post, nem precisei sair do TikTok, né? Então já acontece assim, no único post, quase que tudo hoje. Por isso que o TikTok Shop com certeza vai ser um fenômeno, porque as outras ainda não estão fazendo, né? Então o TikTok encarou realmente o desafio Brasil de fazer isso aqui e vai dar muito certo, como já está dando. E assim, olhando pelo ponto de vista da busca, o próprio Google vem mostrando em pesquisas do Google de que a geração Z já usa mais o TikTok para buscar do que o próprio Google. O que eu adoro do Google é que o Google ele nunca é enviesado, né? Ele faz as pesquisas mostrando que ele mesmo tá perdendo no jogo. É tipo assim, galera, tipo, dado confiável dado aqui. confiável. E o TikTok começa a entrar nesse jogo da busca, dado o fato de que as pessoas estão usando mais. Aí criaram o Search Ads dentro do TikTok. Então é uma modalidade de anúncio, né? E olha que curioso, né? Eles começaram a fazer campanha em outdoor para incentivar a busca. Então, essa é a loucura da história toda. E aí, né? como que a gente vai falar de uma jornada linear. Sendo que acho que nem as próprias plataformas, elas estão enxergando essa linearidade dentro do nosso comportamento. Eu levanto um ponto aqui, que é o ponto que nas minhas últimas reflexões, é que é cada vez mais sobre touch points, frequência, do que tentar fazer modelo de atribuição, qual é o canal, qual que é o funil, qual que é a linearidade. Não, os estudos que eu tenho visto quantos pontos de contato você precisa para fazer o consumidor comprar, né? No B2B, no B2C, no ticket médio de R$10, no ticket médio de 100, no ticket médio de 1 milhão. Então, vai aumentando naturalmente o número de pontos de contato conforme o ticket médio é maior. E tem mais pontos de contato para B2B do que para B2C. E aí sim, então pontos de contato. Então se eu entendi que o TikTok, como você bem colocou, é o canal onde as pessoas mais procuram informações na minha área, então eu preciso ter pelo menos 8 a 10 pontos de contato dentro do TikTok. Será que eu consigo fazer isso sozinho no meu próprio perfil? Provavelmente não. Mas eu posso contratar TikTokers, eu posso fazer uma live no TikTok, eu posso, entendeu? Fazer o anúncio e aí eu consigo criar mais pontos de contato dentro do mesmo ambiente e fazer com que ela tenha maior nível de consciência, maior intenção de compra, lembrança de marca e assim vai. Tem 2 coisas interessantes, né, nisso que você falou. Acho que a primeira delas é essa ideia. E aí tem uma métrica que, assim, no marketing mais tradicional ela era muito conhecida, que
muita gente aqui não deve conhecer, que é o GRP, né? Que é o Gross Rating Points. Que era na época de compra de mídia offline. De compra de mídia offline, mas que eu acho que precisa começar a voltar. O Gross Rating Points é uma métrica assim, qual que é o alcance e qual que é a frequência que você tem da sua mensagem. Uhum. Então, por exemplo, eu atinjo 100% do meu público-alvo 2 vezes no mês. Então, eu tenho 200 GRPs, né? E, cara, isso é muito importante. A gente já sabia disso lá atrás. Há muito tempo. Há muito tempo. E aí, meio que fica esquecido, né? Com as novas tecnologias aparecendo, as novas coisas. E volta à relevância, né? E acho que outro ponto que você trouxe que é muito importante, quando a gente fala de mídias sociais, a primeira coisa que a gente fala, eu preciso postar e viralizar. Mas tem muitos outros canais para você estar presente, né, e você alcançar esses GRPs, assim, que não é você produzir o conteúdo, que não é você postar, ali dentro, né, do feed, né? Quando a gente pensa gestão de mídias sociais ou estratégia em mídias sociais, o que você pensa? Um calendário de posts, né? Tipo, a maioria das pessoas, acredito que é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas eu acho que a gente tá num momento que cada vez menos vai ser sobre um calendário de conteúdo próprio e muito mais sobre estratégias conectadas ali. Seja com a comunidade, com social listening, seja com pessoas de dentro da comunidade, que podem ser pessoas que falam sobre a marca em alguns espaços, creators, enfim. Aí a gente... E isso leva a gente a entender, né, que até no próprio estudo fala sobre como que as redes sociais começaram a se especializar, porque quando a gente fala de uma estratégia que não depende apenas do que eu posto no meu próprio perfil, eu naturalmente, então, eu preciso e devo usar a minha comunidade, ou os meus próprios clientes, ou os influenciadores. E aí no relatório traz algumas especialidades, né, em termos de redes sociais. Quais são essas especialidades que a gente trouxe lá? Boa. Eu já vou responder, mas acho que só complementando o que falou, essa questão é muito válida. Tem uma empresa que eu estou aconselhando agora, que é uma rede que tem mais de 100 unidades, assim, na área de estética. E, assim, todas as unidades pressionando pra gente, precisa entrar no TikTok, e tem razão, precisa entrar no TikTok, eles estão certos, né? Mas aí o TikTok tem, por exemplo, o Creative Exchange, né? Se eu não me engano, que você junta os influenciadores e criadores para produzir os conteúdos para você em parceria com a marca. E aí a gente chegou na conclusão nessa empresa que faz muito mais sentido, né, ir por esse caminho de creators que já tem a própria comunidade. E aí a gente vai falar, dividindo, né, nessas categorias. É uma divisão conceitual, mas que a gente começa a ver uma separação um pouquinho entre as mídias sociais. Então isso que a gente está falando que mudou muito o consumo e que o TikTok começou é o que a gente está chamando de feed-centric, né? Que o principal recurso ou o principal benefício daquela plataforma é justamente a capacidade de recomendação algorítmica dela. Você entra lá porque você sabe que ela vai te recomendar coisas que você gosta e que você nem conhecia. Né? Você não vai ver exatamente quem você segue e tal. Então acho que o TikTok começou com isso e aí ele abriu assim, muita oportunidade para novos negócios ganharem espaço, porque mudou a lógica, né? Você não precisava ter seguidor. Né? Você já... E acabou mudando, refletindo isso, acho que no comportamento das pessoas mesmo, né? Porque a gente já sacou que a gente tá dentro da mídia social, apesar da gente ter a relação ali com os nossos amigos, publicar as nossas coisas, a gente sabe que o feed que aparece hoje pra gente, ele é completamente diferente do que apareceu uns anos atrás, né? Então, é uma engenharia ali pra trazer aquelas informações pra gente muito diferente. Então, eu até anotei aqui um dado que você trouxe no estudo, que é um estudo da Meta, na verdade, falando que mais de 60% da geração Z já treina, né, o algoritmo treinando. E aí eu até comentei, a gente tava na reunião de alinhamento dessa pauta, e eu falei, me senti geração Z. Eu sou millennial, mas eu senti Z, porque assim, eu faço isso. Então, tipo assim... Eu também faço isso. Fala, não vou curtir isso aqui não, porque senão eu vou começar a receber muita coisa. Consciência já. Mas eu faço intencionalmente também. Às vezes tem algum assunto específico, assim, que eu quero saber dentro do próprio TikTok ou dentro do próprio Instagram. E eu pego, assim, 10 minutos, busco ativamente, curto algumas coisas, salvo algumas boas referências.
E aí, naquela semana, eu sei que tudo que eu receber de conteúdo vai ser relacionado sobre aquele meu assunto de interesse. Sim. E isso acaba me ajudando também a eu ter um consumo mais intencional daquela mídia social. Diferente do que quando eu vou curtindo coisas aleatórias, e aí tem desde IA com bebês falantes, morango do amor, assim, tipo aquela loucura. Não, e isso é muito real, assim, por exemplo, eu trabalho com marketing e eu consumo conteúdos de marketing o tempo inteiro. Mas quando eu tô no Instagram, por exemplo, eu não quero. Eu quero ver coisa lá de agrofloresta que, é outro assunto que eu gosto. Né? E às vezes me atrapalha os anúncios de marketing, assim. É chato, tá no momento errado. Por isso que eu acho que a gente até vê as plataformas, né, começando com os recursos tipo de prime time, né, que você paga o seu anúncio mais caro para estar perto de conteúdos relacionados, né? Então as plataformas estão começando a fazer isso e testando também esses recursos de deixar a pessoa realmente dizer, eu quero mais desse conteúdo, menos desse conteúdo, e tornar isso mais... eu tenho visto cada vez mais no Instagram aparecendo se esse anúncio foi relevante para você nesse momento, inclusive, né? Porque eu tava vendo um conteúdo, aí de repente aparece o anúncio e logo já aparece a pergunta. Sim. Que é pra ir treinando também eles nesse ponto, né? Isso é muito bom. Sabe uma novidade que o TikTok anunciou faz um tempo já, mas eu não vi isso ainda no aplicativo? Foi que eles iriam liberar tipo um chat GPT dentro do TikTok para você conversar com o próprio algoritmo, falando, olha, eu não quero receber mais conteúdo sobre tal coisa por 2 semanas. E ele, ok, ou quero receber mais conteúdo sobre alguma coisa na próxima semana, ou hoje. E aí você iria ajudar o algoritmo nesse ponto. Eu não vi isso na prática, mas eu lembro dessa notícia. Eles anunciaram, mas não tá disponível ainda, eu acho, né? Pelo menos aqui no Geralmente quando eles anunciam, eles vão testando, né? Em pequenos blocos de usuários. Quem sabe no ano que vem a gente consiga testar mais. A gente falou do Feed-Centric. E qual que seria o próximo? Né? Então o Feed-Centric é o principal que gerou essa mudança e muitas das redes sociais, né, que eu tenho chamado mais de mídias sociais, que aí eu acho que é até legal a gente comentar por que chama pós-social o relatório. Boa. Tipo, porque a gente passou da época do social, não, pelo contrário, a gente tá no pico da era social first, né, é um tema até legal pra gente explorar, mas chama pós-social porque é o que você comentou, antes a gente usava as redes sociais para realmente se conectar com os amigos, né, especificamente, com as nossas redes sociais. Então, eu tava ali para ver foto do meu amigo na viagem, na praia. Ainda existe isso? Existe, mas num bem fluxo menos na proporção. Bem menos na proporção. Então é pós-social porque elas passaram a ter outras funções mais importantes do que só se manter atualizado das redes sociais. Mas o próximo, né? Então, feed-centric, o primeiro, que é o principal, que mais acontece. A gente começa a ter outras redes que são creator-centric, né, que elas realmente priorizam o seguidor. Então você tem, por exemplo, o Substack tá crescendo muito, tá investindo muito agora. Começou até com vídeos curtos também, né? Só que é o que a gente falou de newsletter. A prioridade é, eu quero receber conteúdo de quem eu marcar que eu quero seguir, né? Então é algo um pouco novo. Você falou do LinkedIn também. O LinkedIn na newsletter tem um pouco disso, né? O LinkedIn ele tá até um pouquinho perdido. Às vezes ele pende mais para um lado, às vezes pende mais para o outro. Acho que ele tá testando, né? Também, para ver o que... Na verdade, ele é meio retardatário, né? Ele deixa todo mundo lançar tudo, aí agora ele lançou o vídeo curto. Depois de todo mundo. Depois lançou o Stories, que não deu certo, aí tiraram. Aí priorizou o vídeo curto, era loucura, assim. Você postava um post, você alcançava 2 milhões de pessoas. Então. Durou um mês isso, aí eles descobriram que ninguém gostava de vídeo. Acabaram tirando do próprio app, né? Que tava com uma abinha ali de vídeos. Loucura. Então tá se descobrindo, mas essa eu acho que existe essa tendência. Talvez o Substack seja o principal que tá começando a aparecer, né? Que nem era tanto uma mídia social, era mais um negócio de newsletter, eles estão indo mais por esse caminho. O YouTube, o assinando, tipo, me inscrevi no canal, né? Então eu espero receber o conteúdo daquele canal. Apesar dele ter o Shorts, que já vai pro feed-centric, mas ele tem também esse outro lado do YouTube, que é o que originou o YouTube, né? Você segue aquele canal, né? Como se fosse um canal de TV mesmo que você assiste e tal, né? E aí o terceiro é o community, né? Que é realmente o foco na comunidade. Então, a Meta já tá falando desde o começo do ano, se eu não me engano, que eles querem que o Facebook volte a ser para amigos, né? Então, e de fato tem muito isso ainda no Facebook. Às vezes a gente fala, o Facebook ninguém mais usa.
Mas, cara, não é verdade, assim. Quando você vai ver, você tem os grupos de Facebook, que são uma coisa muito importante, assim, né? de pessoas que não estão disponíveis em outros canais, né? Você tem... Eu sinto saudade dos eventos, por exemplo, que é uma coisa... Fora o fato, né, de ter esse recurso que era legal, cara, era uma forma das próprias marcas, né, criarem um espaço ali para preparar as pessoas, para, enfim, falar sobre aquele momento que eles vão ter, e que hoje acaba ficando tudo misturado junto com a propaganda, o conteúdo da marca, fica tudo ali dentro do próprio Instagram, né? Não tem, assim como as comunidades, por exemplo, aqueles eventos que um monte de gente usava também aquilo pra, tipo, marcar presença ou pra demonstrar um endereço. Né? Isso. Que é muito rico, assim. Você tem isso nos grupos do Facebook, que acontece um pouco nos comentários do Instagram, eles tentaram com outras ferramentas, mas, cara, ainda é o grupo do Facebook que é o melhor canal ali. Fora do Brasil, o Reddit, né, nesse sentido é bem forte. Aqui no Brasil tá começando a ficar mais forte também, mas para públicos mais selecionados. E aí esse é o terceiro, né, que realmente é a troca entre os usuários. O LinkedIn, de novo, também experimentou, né, eles tinham aquela coisa que eles jogavam o tema, e aí os usuários debatiam sobre aquele tema, mas também não vingou muito, eles estão experimentando. E temos assim, né, dentro dessa categoria do Community Centric, a gente tem plataformas privadas ou white label no qual você pode criar sua própria comunidade. Então eu tenho, por exemplo, um Circle, a comunidade do Social Media Lab, né, que temos aí na nossa comunidade. Os mentorados estão todos lá, então é comunidade. Ou do Subido Pro também no Circle. Mas o Subido normal é do grupo do Facebook ainda. E ele não quer tirar de lá porque de fato que eu é vivo, assim, né? Todo mundo tá lá, muito forte. Mas aí eu acho que essas três divisões, elas são um pouco conceituais, assim, e muita coisa desse relatório é um pouco conceitual nesse sentido de divisão, né, como a gente falou, mas acho que o importante disso é abrir um pouco a cabeça, né, e a gente ver, beleza, estar presente nas mídias sociais, às vezes é muito menos sobre você criar o conteúdo e muito mais sobre você encontrar a maneira que você quer estar presente. Tipo essa empresa que eu falei, que a gente decidiu que vai estar no TikTok, mas não vai produzir conteúdo, né. E é super válido já. Válido. É uma maneira. E esse é outro dos temas, né, que a gente trouxe no relatório, que a gente comentou um pouquinho, que ia explicar, que é, por exemplo, você ser uma marca endêmica ou nativa, que é você ter respeito até pela própria comunidade, né, e falar, eu nasci dentro do TikTok, tipo, não nasci, né, assim, enquanto marca. Então, ao invés de eu chegar lá botando banca e fazendo alguma coisa, vamos se aproximar de uma maneira mais respeitosa de quem já tá ali, né? É um conceito que surgiu muito das marcas gamers, né? Porque tem muito isso, tem marcas que são endêmicas gamers, né? Endêmica é uma palavra difícil, mas é basicamente para dizer assim, que é uma espécie ou um animal que é natural daquele ambiente, né? Uma marca natural daquele ambiente. Então essa visão, né, de existem muitas maneiras de uma marca estar presente, ela precisa, a gente falou lá dos GRPs, ter alcance, ter frequência e tudo, mas nem sempre vai ser criando. Nem sempre com anúncio próprio. Nem sempre com anúncio próprio também. E é isso que a gente vê o TikTok avançando mais, a própria Meta avançando mais, que é dando insumo para as marcas estarem presentes sem necessariamente elas mesmas criarem seu conteúdo, criarem seu próprio anúncio, próprio TikTok mesmo. Você pode criar um anúncio com os TikTokers, né? Com a própria rede. E que soa mais nativo e que tem 93% mais engajamento, segundo o próprio TikTok, né? E aí você falou da BCG tem uma pesquisa muito legal, que foi encomendada pelo TikTok, né, mais uma vez aqui citando, que é sobre os conteúdos que engajam e vendem mais. Porque no final do dia, não basta também só estar lá por fanfarrice, né? A gente precisa vender mais. E aí eles chegaram à conclusão que os principais atributos, tem narrativa, tem storytelling, educa, ensina alguma coisa, né? E é autêntico. O que é autêntico hoje em dia? É aparecer alguém. Então a gente olha pelo outro contraponto, não dá para ficar usando mais banco de imagens, né? 80% dos consumidores rejeitam banco de imagens, porque soa artificial, não soa nativo, é totalmente intruso dentro daquele ambiente. Então aparecer alguém é importante, e esse alguém naturalmente tem que ser uma autoridade naquilo que está falando, ou as pessoas têm que confiar naquela pessoa, seja um UGC, um cliente, de alguma maneira você confia no cliente pela opinião dele, né, da experiência que ele teve. E o principal atributo, na minha opinião, do estudo é não força a tomar de decisão. Então não tem esse call to action assim,
compre agora, é só hoje, compre 3, leve 4. Não, a pessoa de fato está te ensinando como usar tal coisa, a maquiagem. Então, né, na prática, você está interessado cada vez mais por aquele produto. Você não precisa, né, fazer esse tipo de coisa. Agora, isso significa que você não possa fazer propaganda? Não, tem que fazer também, né? Mas aí é a campanha. Aí dá para usar dark post, aí dá para usar conteúdos que não necessariamente vão para o feed da sua marca, para não contaminar o feed de alguma maneira com esses posts de panfletagem, né? Então você pode fazer campanhas que só aparecem no feed do seu público-alvo no momento certo, né? No momento que ele está mais aberto. Cara, essa abre uma discussão que eu acho interessante também, que é o uso de creators e influencers, né? Uhum. A gente tem visto que, dominou, assim. Esse ano a Unilever falou que ia investir 50% da mídia deles em creators. E também saiu uma pesquisa se não me engano, da YouPix agora, que dobrou o número de empresas que aplicam mais de 50% da verba deles em creators. Saiu de 4 para 8, mas, cara, é relevante, né? As empresas estão apostando tudo nos creators, justamente porque eles têm a linguagem, eles dominaram o feed e tudo mais. Só que daí eu vejo as marcas também usar os creators como se fosse propaganda e mídia. Como se fosse um porta-voz do que eles querem falar. E ainda o orçamento é com base em CPM. Exato, com influenciador. Como se fosse uma mídia qualquer, assim. Exato. Tipo, estraga toda a lógica de novo do que a gente estava falando. Né? Eu fiz alguns trabalhos recentemente como influenciador. E aí eu recebia, assim, tipo, o briefing e tal, e aí aquilo me incomodava, falando, vamos fazer uma reunião? Aí na reunião, infelizmente, né, eu tinha que falar, gente, não é assim que faz, vocês estão me encarando como mídia, vocês não podem me precificar como mídia, é outra situação e tal. Então, mandou um briefing e recebeu uma consultoria, o pessoal, assim, basicamente. Talvez é uma conversa que você ainda não esteja maduro para ter, mas precisamos ter, né? Sim, eu também passei por essa situação, por isso que eu falo assim, você fala, cara, você gasta anos desenvolvendo a comunidade, tendo autoridade, tendo uma voz, né, pra vir alguém usar simplesmente como se fosse panfletagem, tipo, como se você estivesse entregando um panfleto de uma coisa que não tem nada a ver ali, né? Bom, você me deu uma ideia, então. Quero perguntar pra vocês, já pra gente não destruir a lógica das coisas, como que a gente consegue se posicionar, ou se a gente eu tô atendendo um cliente, por exemplo, como que eu explico pra ele que ele deve se posicionar de maneiras tão diferentes e que não precisa necessariamente ter coisas ali dentro do feed. Como que eu poderia, por exemplo, pensar em uma estratégia onde eu conseguisse envolver o creator, pensando nessa teoria de creator-centric, ou de comunidade também, na prática, assim, como que vocês acham na verdade, né? Qual que seria uma boa estratégia olhando para essas mídias sociais e esse papel que cada um delas está tendo hoje dentro da jornada? Estratégia, cada empresa tem a sua, né? Então não dá para copiar, porque tem suas variáveis. Mas o centro da estratégia é entender que essas plataformas de mídias sociais são sociais. E é o centro do que a gente está falando aqui. É sobre diálogo, é sobre relacionamento, é sobre conversa. Então, para dar certo, a gente precisa entrar numa conversa ou criar uma conversa. Nunca interromper conversas, que é aquela história, putz, chegou do nada e já quer interromper toda a conversa que está rolando. Para entrar numa conversa, eu preciso entender quais são os assuntos em alta, quais são os territórios de marca e tentar fazer essa paridade, né, dos meus territórios de marca com as microcomunidades e o que elas estão falando. Então, se eu entender que as hashtags, por exemplo, no TikTok são microcomunidades, e eu conseguir fazer essa paridade com territórios de marca, eu começo a pesquisar o que essas microcomunidades estão falando, quais são os vídeos que têm mais alcance, o que elas estão falando, que eu poderia, de repente, entrar nesse assunto. Como que eu posso entrar nesse assunto? Posso eu mesmo criar, eu posso transformar alguém da minha própria marca em influenciador, para não depender apenas do perfil da própria empresa, para ter mais conteúdo nativo mesmo, então é o Kizo, não é MLabs, né? É o perfil do Kizo falando, então uma pessoa mais facilmente se conecta com outras pessoas por conta dos valores. Então eu entro na conversa inicialmente para colocar a marca no radar através do perfil do Kizo. É mais fácil. Ou através do perfil de um outro creator que não seja da própria marca, que aí é um creator que tem a ver com a nossa brand persona e que tem condições de entrar nativamente naquela comunidade, porque todo mundo enxerga aquela pessoa como parte da comunidade. E aí identificar quem é que faz parte dessas microcomunidades é o primeiro passo para você poder fazer um trabalho com influenciadores que criam conteúdo. E aí tem a diferença, né? Influenciador todos nós somos em menor ou maior grau. Eu prefiro trabalhar
com creators. Tipo, é uma pessoa que é especializada naquele assunto, que cria conteúdo pensando na comunidade e não pensando nela. Porque a diferença dos influenciadores de profissão, eu sou influenciador, é que é sobre ele ou sobre ela, né? O que eu visto, o que eu faço, o que eu como, a viagem que eu faço. E aí, cada vez menos o Instagram, o TikTok e tal, é um palco para você brilhar. Tem que ser muito mais meio para você transformar o outro através do seu conteúdo. Ajudar, né, na conversa, nas dores e desejos que elas têm. Então eu iria por essa estratégia inicialmente, pensando nesse conceito, e definitivamente usaria os meus próprios clientes como parte dessa equação. Porque olhando por quantidade, é claro que você vai ter muito mais clientes do que contratos com influenciadores, muito mais clientes do que perfis próprios da marca. Então a gente teria condições de transformar um cliente em promotor da marca, incentivando o tal do GC, ou colocando os próprios funcionários dentro dessa equação, com o tal do EGC, que é o Employee Generated Content. Você pega, por exemplo, a Netshoes agora, está com a estratégia inteira de EGC. E com a prerrogativa de humanizar a comunicação da marca, inclusive, usando os próprios funcionários. Então, as trends que a gente vê e tal, são os funcionários que estão fazendo, os conteúdos, cada vez mais os funcionários que estão fazendo, aparecendo nessa equação, né? Então, a gente acaba usando muito mais pessoas do que um papel propaganda institucional, com cara comercial, artificial. É mais conteúdo low-fi, né? Que é esse conteúdo de baixa fidelidade, menos editado, mais autêntico, mais original. E aí temos que incentivar. Então, na estratégia, a gente tem que criar um programa de incentivo para o cliente se tornar promotor. Não basta esperar que o cliente faça um stories ou um reels falando da experiência que teve com a marca. A gente tem que incentivar. Eu estive no Japão recentemente e eu vi que os caras estão bem avançados nessa estrutura, inclusive, né? Para a área de alimentação, para a área de moda e tudo, em todos os lugares tem incentivo para você fazer um conteúdo marcando aquele café, aquele restaurante e tal. E quais são os incentivos? É desconto imediato no fechamento da conta. Ó, na hora do fechamento da conta, mostra que você postou, você tem 5% de desconto. Mostra que você postou, você vai ganhar um presente. O presente é bom, não é tipo, toque uma caneta. Sim. O presente é bom. Então tem muito incentivo bacana, né? Mas imagina que eu já seja fãzaço de uma marca. Pô, eu prefiro até ganhar um brinde da marca que ninguém vai ter. Algo exclusivo, né? Que ajuda, inclusive, eu me sentir mais pertencente à comunidade da marca. Então, tem várias formas da gente executar isso, mas essa é a minha visão daqui para frente, né? É sobre marketing conversacional. É a gente entender que os canais todos são muito mais sobre conversação do que conversão. Na verdade, é conversação antes da conversão, né? Para a conversão acontecer. Sim. Faz sentido, Thiago? Faz sentido, e acho que, voltando para sua pergunta original também, né, que assim, como é que você convence alguém, tipo, ou o seu chefe, ou o seu cliente, a seguir esse caminho? É. Cara, eu acho que tem uma metáfora que é muito simples, que é assim, imagina que você tem 2 lojas. Uma loja tem uma placa dizendo, eu sou a melhor loja do mundo, e tá vazia. E a outra placa tem uma fila enorme e não tem, a outra loja, né, tem uma fila enorme e não tem uma placa dizendo que ela é a melhor loja do mundo. Né? Então, em qual que você iria? Sim. Né? Então, é a mesma coisa, tipo, o pessoal tem a lógica da panfletagem, né, que você fala muito assim, é você dizendo, tipo, eu sou o melhor do mundo. E a outra lógica não, tipo, vamos movimentar para que, de fato, tipo, por outros aspectos as pessoas entendam que essa marca é relevante. Você aumenta a percepção sem você precisar estar falando. E no final das contas, assim, é um ótimo jeito de convencer, né, as lideranças, porque isso inicialmente parece representar menos esforço prático ali, no sentido de criação e etc, não de estratégia, porque você vai ter que desenhar muito mais, você vai ter que acompanhar mais coisas, mas pensando no tático, né, do que é de responsabilidade. E eu sei que quando a gente fala de negócios, e até os pequenos e médios negócios, eu sei que uma dor muito grande é essa produção de conteúdo, né? Então, será que precisa ter, tipo, 2, 3 posts por dia no feed? Será que é esse esforço? Ou será que a gente reduz na metade e esse tempo a gente usa, sei lá, numa estratégia de social listening ou, enfim... de comentar ali, de comentários, né? De comentar não só dentro do nosso perfil, né? Mas, assim, em perfis que falam sobre assuntos que interessam a gente, que mais do que interessam, que acho que a gente pode contribuir. Que isso que é o mais legal, né? Porque quando as pessoas veem que é uma interação genuína, cara...
assim, você vai ser lembrado de alguma forma por aquela pessoa, né? Porque você tá dando aprendizado ali, não foi uma coisa do tipo, a pessoa quis chamar a minha atenção, porque em mídia social, agora abrindo um parênteses, tem muita gente que já se ligou que tem marca que, tipo assim, até às vezes força um pouco um tom ali, uma voz pra se parecer uma pessoa, pra, tipo, é legal até um certo momento, mas a gente... Não fica natural, né? Não fica natural, a gente sabe que não é uma pessoa... Você sabe que aquela loja que tá com a placa, eu sou o melhor do mundo, enquanto a outra loja tá com muita fila. Isso assim, já existe, muito boa essa sua analogia, porque isso já existe há décadas, né? Você vai ver a balada, quem tem... O cara deixava as pessoas na fila na balada justamente para ter mais pessoas depois, né? É a fila da balada, né? Velha fila da balada. Uma forma de convencer facilmente é a seguinte, né? Segundo a Global Web Index, mais de 77% dos brasileiros usam as mídias sociais para procurar informações sobre produtos, serviços, antes de comprar. Porque elas querem ter a confiança de que elas vão tomar uma boa decisão. Descobriram, mas elas vão querer pesquisar um pouco mais. Isso significa que 77% das vendas em potencial dependem de você aparecer nessas buscas que as pessoas estão fazendo. Aí, concomitante a essa pesquisa, vem a segunda. Mas o que essas pessoas estão procurando efetivamente? Será que é o arroba oficial da marca? Não, em primeiro lugar está ver a avaliação dos outros consumidores. Por isso a importância do GC, dos influenciadores, dos outros que querem conteúdo falando de você, a fila da balada. Não é você falando de si, sim os outros falando de você, que vale muito mais, né? Sua mãe falar que você é bonita, tá fácil. Quero ver os outros falar. Então assim, é isso, né? E a gente sempre compra confiança em primeira instância. Em qualquer situação, né? Para uma marca que eu não conheço, para um produto que eu nunca usei, o que eu compro em primeira instância? A confiança. E é legal assim, a gente não falou sobre a empresa que eu trabalho, né, que vocês comentaram, mas que foi o criador do conceito de posicionamento, né, o Al Ries. Basicamente o que ele falava é isso, ele falava, as pessoas não têm tempo para pesquisar em detalhes sobre qual é o melhor produto. Então o que eles vão? Eles vão na melhor opção, a opção que tá todo mundo indo. Né? Então isso é você ter um posicionamento de fato, não é você, o que muitas vezes o pessoal fala que é se posicionar em relação a algo, mas é você conquistar aquela posição de mercado, onde você é o melhor, né, em alguma coisa, e todo mundo fala isso. E aí só para finalizar um pouquinho no como, e acho que também pode até de repente ser um pouquinho da finalização já da nossa conversa, né, o relatório ele traz uma espécie de framework para isso, que é muito próximo do que a gente está falando aqui. Né? Então, qual que é o primeiro passo? Descobrir os territórios sociais. Quais que são as conversas que eu gostaria de participar? Né? Ponto 2. Qual que é a minha voz dentro dessas conversas? Eu vou entrar como uma autoridade ou eu vou entrar mais calminho e tipo apoiando essa comunidade de outras formas? Né? E aí tem uma série de outros recursos para você ir mapeando. Qual o tipo de conteúdo então que eu vou fazer? É o meu conteúdo? É o conteúdo do EGC? É o UGC? É o FUGC? O que eu faço sobre isso? Então a gente desenhou ali uma espécie de framework. Ele é razoavelmente complexo, então acho que ele não é para todas as marcas, né, mas pelo menos para você ler, para você conhecer, e você enquanto estrategista ali, você ter essa visão, eu acho ele muito rico, e queria fechar esse convite para as pessoas realmente verem o relatório. Isso aí. Vamos pro fato ou mito? Vamos. Temos um bloco aqui. Temos um bloco de fato ou mito. Primeira coisa que eu quero saber, o que é mais desafiador? Trabalhar com marketing em 2025 ou fazer mais 10 saltos de paraquedas? Olha, infelizmente é trabalhar com marketing. Ou pular não precisa pensar, né? O pular não precisa pensar. Só precisa, fecha o olho e vai. Quanto menos você pensar, melhor. Exatamente. Quanto menos você pensar, melhor. Mas qual que é o nosso primeiro fato ou mito? Agora o primeiro fato ou mito real oficial, né? O TikTok será maior que o Instagram. Você acha que isso é um fato ou é um mito? É difícil prever o futuro, né? Mas assim, o TikTok foi o que mais cresceu. Em buscas, em tudo mais, cresceu, acho que, se não me engano, 1,4 vezes mais, assim, esse último ano. Então, se você for ver por tendência, pelo menos do mesmo tamanho vai ficar. Né? Todos os números apontam na velocidade de crescimento, tá apontando que sim, eles devem chegar ao mesmo tamanho que o Instagram, pelo menos no Brasil, né? Olhando pelos números Brasil. Porque eles nunca falam os números oficiais eles mesmos, né? Nem o Instagram fala o número oficial que tem. No entanto, se você entrar no sistema de mídia, você consegue ver. Se você, eu quero atingir Brasil, todo mundo, quantas pessoas eu consigo atingir por mídia.
geralmente acima de 18 anos, porque eles não permitem fazer mídia abaixo de 18. Então, considerando acima de 18, o último dado que eu tenho é que o Instagram tem 156 milhões de usuários brasileiros e o TikTok 134. Então não tá longe. Não tá longe. E o TikTok já passou o Facebook faz tempo, que o Facebook tá com 93, porque ele vem caindo no Brasil, né? E quem surpreende sempre é o LinkedIn. LinkedIn, ano a ano, tal. O último dado eu vi tava com 83 milhões de usuários brasileiros no LinkedIn, que foi 2 semanas atrás. E ano passado, não sei se você lembra, a gente até fez episódio sobre o LinkedIn e eu acho que tava tipo assim, 70. Então, 83. Você fala, pô, o Facebook tá com 96, o LinkedIn com 83, daqui a pouco o LinkedIn no Brasil é maior que o Facebook. Entende isso? É um fenômeno. Mas o fato é esse, os dados realmente apontam a tendência de que o TikTok pode se tornar tão igual. E é claro que vai ser talvez momentos diferentes. As pessoas querem se entreter um pouco mais, pesquisar. O TikTok, inclusive, ele é mais propenso para compra do que o Instagram, né? As pessoas têm mais talvez esse comportamento de querer os achadinhos, de querer descobrir as coisas, do que no Instagram. Instagram, como você bem colocou, pô, quero ver os meus interesses pessoais, aquela coisa mais, né? TikTok um pouco diferente. O comportamento de uso, sim. Não sei se para todas as pessoas, mas eu uso o Instagram de um jeito muito diferente do que eu uso o TikTok. Eu tenho os meus momentos ali, por exemplo. Durante a semana eu não costumo usar o TikTok, eu uso mais o Instagram. Mentira. No final de semana, eu tenho todo domingo de manhã. É tipo assim, o entretenimento do momento. É o meu momento de scrolling, assim. E aí que eu fico tomando aquele café na cama mais demorado, junto com meu marido, e a gente vendo TikToks juntos. E assim, facilmente eu fico umas 2 horas toda manhã de domingo vendo TikTok. Ou quando eu, pra busca, realmente, eu vejo mais, mas DMs, por exemplo, eu não uso tanto as DMs, o Márcio, que trabalha com a gente, eu sempre entro no meu TikTok, tem, tipo assim, 20 encaminhamentos dele do último mês que eu não abri a minha caixa. Não, DM no TikTok ninguém vê. Mas no Instagram, não. No Instagram, assim, minha DM é, tipo, quase tão atualizada quanto o meu WhatsApp, por exemplo, né? Inclusive, a Global Web Index, na verdade, o relatório, né, do Data Reportal, aí você tem lá, se não me engano, o EPN mostrou o tempo que o brasileiro gasta em média nos aplicativos, isso Android. E o TikTok em primeiro lugar, acima do WhatsApp. O brasileiro gasta 28 horas e, se não for 10 minutos, já foram 30, caiu um pouquinho. Podemos falar que o brasileiro está mais consciente usando as mídias sociais. 2 horas a menos. Tipo, 30 horas por mês no TikTok acima do próprio WhatsApp, então... E você falou das DMs, agora até o Spotify, né, tá entrando na briga por se tornar uma rede social. O Mosseri, ele tava cantando essa bola, acho que é dessa importância das interações do Dark Social, né, que realmente... Eu lembro, alguns anos atrás, assim... talvez 1 ano e meio, 2 anos, ele veio a público falar, vocês estão reclamando que não aparece mais, né, os amigos de vocês dentro do feed. Realmente mudou tal, mas será que os amigos de vocês estão publicando no feed? Não tá mais. Porque as pessoas também não estavam mais, né? Então, tipo, essa comunicação e essas conversas, elas trocaram. Eu até mando fotos e coisas, mas mando na DM e não publico nos stories, por exemplo. Mais de 1 bilhão de views em Reels acontece todos os dias por inbox. Aí. Número 2, fato ou mito? Marcas pequenas terão mais visibilidade do que as marcas grandes. Cara, eu acho que o problema tá na palavra terão. Eu acho que eles tiveram a oportunidade de sim, porque as marcas grandes, elas sempre são retardatárias, né? Elas são, assim, grandes navios que demoram pra mexer. Então eu acho que existiu muito essa época de, não tem ninguém ali no TikTok, eu posso ganhar uma visibilidade que nenhuma das marcas grandes está. Mas agora, é o que a gente falou, as marcas grandes já estão investindo metade da sua verba em social, em influência. Então já está começando, mas ainda existe essa janela de oportunidade. Sim. Né? Um ponto que eu trago é que as marcas, em geral, elas ainda não... Aquelas que não aprenderam ainda com os criadores de conteúdo e criar conteúdo nativamente, olhando só pelo lado orgânico. Né? Olhando só pelo lado orgânico, né? Sem eu falar com a força da mídia, né? Pra de fato ter mais visibilidade. Né? Vamos isolar então o fato ou mito. Falando, olhando só pelo lado orgânico, as pequenas teriam maior visibilidade que as grandes. Olha, tem algumas pequenas que já foram mais nativas digitais, que entenderam esse jogo da conversa muito antes, né? Do infotenimento, muito antes do que as grandes. E aí eu vou citar uma aqui que eu tenho adorado ver. Elson Pastel.
Elson de Maringá. Pastel. Olha só, hein? Uma pastelaria da feira de Maringá. Ai, foda. Cada vídeo deles tem 1 milhão, 2 milhões, 300 mil views, 400 mil views no orgânico. Você pega marcas gigantescas que não conseguem isso. Entendeu? E é um pastel da feira de Maringá. Tá bombando o pastel da feira. Eles estão vendendo, não é só fanfarrice, né? Tá vendendo. Então esse que é o ponto. O algoritmo, de alguma forma, ele distribui mais aquele conteúdo no qual tem maior retenção. Então as pessoas estão prestando mais atenção e naquele tipo de conteúdo do Alson Pastel, fazendo uma sketch da pastelaria, tipo The Office, né? E a marca grande está fazendo panfletagem. 0 engajamento, 0 retenção. Então é isso. E a marca grande tem uma desvantagem. Vou contar um caso também bem curioso de uma empresa que eu auxilio, né? É uma empresa gigante, assim, uma das maiores do mundo. E aí eles abriram uma página do Instagram exclusiva para EGC, né? E eles não quiseram colocar na página principal. O que aconteceu em 2 anos? Essa página de EGC tem mais engajamento e mais seguidores do que a marca principal. Do que a marca principal. É. E aí isso começou a criar um problema político dentro da empresa. E o que eles falaram? Tenta adivinhar. Faz lá no outro perfil, tipo, Não. começa a centralizar eu acho tudo. que eles devem ter. não. Eu acho que eles devem ter falado assim: quem tem que fazer, então esse conteúdo não é, de repente, não sei, quem tá planejando uma agência, não é dentro de casa, de repente. Não. Não, também erramos. Aí tá a desvantagem da marca grande. Eles falaram, tem que parar o crescimento daquela página paralela. Nossa. Olha a cabeça, tipo, que as marcas grandes A última coisa que eu imaginaria. Eu também achei que eles iam falar, galera, vamos todo mundo produzir pra outra página. Não, porque as marcas grandes têm disso, né? Elas são engessadas. Uhum. Então, assim, o CEO da marca olha e fala, mas aqui a gente mostra um monte desse conteúdo feinho. Tipo, perdemos o controle. Esse conteúdo feinho, onde os nossos funcionários falam, não, a gente quer aquela coisa, tipo, panfletagem. Análogo ao que ele conhecia lá do passado. Manda esse podcast pra ele. Manda esse podcast pra ele. Né? Então, as marcas pequenas têm essa vantagem. Bom, Bora. O último fato ou mito é o seguinte. As redes sociais vão se tornar uma mídia de massa, assim, como outras, tipo, uma TV ali. Pensando que todo mundo passa mais tempo hoje na mídia social do que na TV, ela se tornou mídia de massa. Se tornou, né, uma mídia de massa. Pô, isso é legal, assim, pegar um ponto que vocês trouxeram, né? Eu acho que já é a principal mídia. Eu parei de chamar de redes sociais, porque eu acho que elas realmente viraram mídias, mas eu não acho que é de massa, porque quando você tava na TV ou quando você tava no rádio, você tava falando com todo mundo, né? E as mídias sociais começaram a te permitir ter bolhas no sentido positivo. Eu não sei se vocês repararam isso, mas assim, tem assuntos que eram do meu interesse que eu não via ninguém falando antes. Eu achei que era, cara, eu sou um alienígena. Eu sou a única pessoa no mundo que curte isso aqui. Sim. E de repente, de 2 anos pra cá, eu comecei a ver, tipo, muita gente curtindo aquilo. E você fala que legal, que é isso, né? No Twitter tem até o pessoal fala muito do tipo assim, nenhuma experiência individual, né? Que às vezes aquelas coisas que a gente imaginava que só a gente vivia. Então, isso eu acho que é muito rico, assim. Acho que isso você ganha. Tanto que, assim, 2 anos atrás tinha uma pesquisa do governo americano nos Estados Unidos, em que 58% das pessoas preferiam que o TikTok e o Instagram não existisse porque eles consideravam que era tóxico para a saúde mental deles. Pula 2 anos pra cá, já tem muita gente falando que o Instagram e o TikTok ajudam a saúde mental. Já inverteu a situação. A conectar com pares de interesse. Né, de interesse. Então, com certeza é a principal mídia, mas não diria que é de massa. É um bom conceito, né? Não é massa porque você não tá atingindo todo mundo ao mesmo tempo, com um único ponto de vista, etc, né? São as microcomunidades ou as bolhas, e é o tal do long tail, né? Então, assim, a internet quando nasceu, lembra do Cauda Longa? Cauda Longa era isso. Você, só eu curto rap japonês? Não, tem mais gente que curte rap japonês. Aí você vai ver no post, tem um monte de like e tal. Você fala, não sou um alienígena, né? É o long tail que tá se aplicando também nas mídias sociais. Boa! Perfeito. Adorei esse papo, hein? Adorei demais também. E vamos deixar aqui na legenda o link para a pesquisa. Thiago, se você quiser deixar um recadinho para os nossos ouvintes também, não sei se... Eu acho que agradecer a vocês pelo convite e também pela parceria no relatório, assim. Acho que o Kiso é a grande referência de mídia social no Brasil. Eu falei, cara, a gente não pode soltar esse relatório sem a participação dele, né? Então, baixem o relatório, conheçam, leiam com calma, usem de referência para argumentar.
Acho que esse é o principal convite. E quem tiver interesse assim, em coisas mais nerds de marketing, também fica o convite para seguir o M15, que é a minha newsletter. Que legal. Fico honrado pelo convite, por poder fazer e participar, né, desse relatório tão incrível. Tem podcast também, a M15, Tem podcast? né? Tem alguns episódios ali que estão tão legais, eu ouvi. Legal. Deixa aí, fica o convite também, a gente coloca o link aí. Turma, curtiram esse papo? Então, ó, relatório Era Pós-Social. Não deixa de ler, não deixa de baixar, porque você precisa ser um social media mais estratégico, uma agência mais estratégica, ou um profissional de marketing mais estratégico, e precisa entender de tudo isso que a gente está falando. Valeu e até o próximo episódio. Tchau!